Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero desejar para você e para a sua família a bênção do Senhor Jesus na tua casa, a bênção do Senhor Jesus na tua família. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Trazemos mais uma vez aqui a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Estou de volta com mais uma mensagem da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de orientação baseada na Bíblia Sagrada, uma palavra também de esclarecimento. E nessa oportunidade, amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem com o seguinte tema, com o seguinte assunto: a autoridade da Bíblia Sagrada, a autoridade das Escrituras. O que significa a autoridade das Escrituras? Significa que a palavra de Deus, ela é o livro supremo, que a palavra de Deus é quem diz a palavra final, quem bate o martelo e dita a palavra final, quem diz o que é e o que não é a vontade de Deus, que Deus se agrada ou não, que Deus quer ou que Deus não quer, como é, como não é, quem deve ser o nosso manual de fé, nosso manual de vida, nosso manual diário de vivência, é a palavra de Deus. Por isso que ela é a autoridade máxima. Então nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre a autoridade das Escrituras. Por que isso? Por que é importante falarmos sobre a autoridade das Escrituras? Porque existem, pelo mundo afora aí, muitos líderes religiosos, muitas religiões, que querem colocar as orientações de seus líderes espirituais com a mesma importância que a Bíblia. Existem muitas religiões também que querem colocar as tradições de suas religiões, seus livros onde estão escritas as tradições de suas religiões, em pé de igualdade com a Bíblia. E isso não deve acontecer. Por quê? Porque a Bíblia é a suprema palavra de Deus, confirmada arqueologicamente, confirmada pela história, a palavra de Deus, confirmada pela ciência, porque os milagres que a Bíblia diz que acontecem em nome de Jesus, tudo é confirmado. São muitos testemunhos, são milhares de testemunhos por aí, com o documento da pessoa atestando que a pessoa estava doente e o documento atestando que a pessoa inexplicavelmente ficou boa, curada, depois de uma oração feita em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia, ela é confirmada pelo cumprimento e pela veracidade de suas palavras. Então a palavra de Deus, ela é confirmada, meus amados irmãos. A Bíblia Sagrada é o livro supremo de Deus, é a mensagem do Criador à humanidade, é a carta de Deus aos homens. Então ela está acima da palavra de qualquer líder religioso, ela está acima de qualquer tradição religiosa, ela está acima de qualquer revelação que alguém venha dizer que teve. A revelação suprema é a Bíblia. Veja bem, amados irmãos, o que aconteceu anos atrás, mais ou menos no ano de 1446, mais ou menos por aí, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Trento, eles declararam que a tradição religiosa católica, e a palavra do Papa, consequentemente, porque a tradição religiosa é passada pelos papas, ela tem o mesmo peso da Bíblia. E tem muitas outras religiões também, muitos outros segmentos religiosos, que têm outros livros sagrados paralelos, e dizem que esses livros são tão sagrados quanto a Bíblia, e não são. A palavra de Deus é o livro mais antigo do mundo. A palavra de Deus, ela teve como confirmação milagres incontestáveis, maravilhas, certo? Visões, revelações. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus confirma a Bíblia como verdade. Jesus esteve com a Bíblia nas mãos, Jesus pregou usando a Bíblia nas mãos, certo? E Jesus disse que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. João 17, 17. A vinda de Cristo ao mundo é o cumprimento das profecias bíblicas. As profecias diziam que haveria de vir o Salvador, o Messias, nasceria de uma virgem, iria pregar o Evangelho, pregar a mensagem de salvação, iria salvar milhões, como milhões de pessoas foram salvas por Cristo. Esse Salvador iria sofrer, iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia, e todas as profecias com respeito a Cristo e todo tipo de profecia que a Bíblia fala, as que tinham de se cumprir já se cumpriram, e as que são para o presente estão se cumprindo, e as que ainda têm para se cumprir irão se cumprir. Porque Deus diz assim, na sua palavra, no livro de Jeremias, capítulo 1, Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Jesus diz lá em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, a Bíblia é o livro supremo. Nenhuma palavra de nenhum líder religioso, nenhuma tradição religiosa tem o mesmo peso que a palavra de Deus, né? Veja bem aqui o que o apóstolo Paulo fala. Vamos fazer uma leitura na Bíblia, né? Já estou citando a Bíblia, mas vamos fazer uma leitura. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: ainda que nós mesmos, está falando dos apóstolos, Paulo falando, ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. 11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 e versículo 11 e 12. Aqui está mostrando a supremacia da Bíblia. A Bíblia como a poderosa palavra de Deus. Aqui está falando sobre a autoridade das Escrituras. O apóstolo Paulo chega a dizer que ainda que eles mesmos, os próprios apóstolos, depois começassem a pregar coisas, eles mesmos pregando coisas, novas revelações, se contradizendo com o que eles já tinham pregado e escrito, pregado de viva voz e escrito. O próprio apóstolo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, até um anjo de Deus, e os apóstolos também, se anunciar outro evangelho que vá além, diz que a igreja deve considerá-los como malditos. Ou seja, em outras palavras, que a igreja deve rejeitar todo e qualquer ensinamento que seja contra a Bíblia. Os próprios apóstolos depois pregassem coisas que se contradissessem com aquilo que eles haviam dito antes e escrito, o apóstolo Paulo diz que a igreja deveria ver como algo maldito, portanto a igreja deveria rejeitar. E diz mais, ainda que viesse um anjo, aparecesse um anjo dizendo, eu sou um anjo de Deus, sou um anjo de Jesus, sou enviado por Deus, aí começasse o anjo a pregar coisas contra a Bíblia está dizendo aqui que nós deveríamos rejeitar. Ora, se os próprios apóstolos nós deveríamos rejeitar, se eles pregassem coisas contra esta palavra, ainda que aparecesse um anjo de Deus, diz a Bíblia, e pregasse coisas contra essa palavra aqui, nós deveremos rejeitar, quanto mais algum líder religioso, papa, pastor, bispo, Buda ou quem quer que seja, aparecer pregando algo contra esta palavra aqui, você segue se você quiser, mas sabe que você está colocando sua alma em risco, sua salvação em risco. Porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Mas aqui sim, aqui é o fundamento da nossa fé. Jesus disse que todo aquele que edifica sua casa na palavra de Deus, está edificando na rocha. Mas aquele que não edifica nessa rocha aqui, é a mesma coisa que está edificando casa na areia. Vai tudo por água abaixo mais cedo ou mais tarde. Então a palavra de Deus, ela tem a suprema autoridade. Nenhuma palavra de nenhum líder religioso, nenhuma tradição religiosa tem o mesmo peso e a mesma autoridade que este livro sagrado. Pastor, padre, papa, eles disseram que a sua palavra e a tradição religiosa tem o mesmo peso da Bíblia, ou que está acima da Bíblia. Isto é uma blasfêmia. E nós devemos rejeitar. Ora, há uma doutrina religiosa aí, se eu não me engano católica, que diz que é eles, a Bíblia que precisa da aprovação deles, desses líderes religiosos, e não eles da Bíblia. Isso é blasfêmia, rapaz. Quem é que esses líderes religiosos, deturpados, corruptos, estão achando que são? A ponto de dizer que é a Bíblia que precisa da aprovação deles, e não eles da Bíblia. Se o apóstolo Paulo diz que, lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e Cristo é a principal pedra. Ou seja, tudo que foi ensinado tem que ser em harmonia com aquilo que Jesus revelou, e o que Jesus revelou está aqui. Os apóstolos morreram, Jesus está na glória, mas eles deixaram escrito, registrado qual era a vontade de Deus, deixaram as revelações escritas, elas estão aqui. Portanto, o fundamento, a Bíblia que é o fundamento da igreja, não a igreja que é o fundamento da Bíblia. A Bíblia é quem deve seguir a orientação da palavra de Deus, e não a palavra de Deus
ser comandada para ponto de um líder religioso fazer da Bíblia o que quiser? Que é isso, rapaz? O fundamento da igreja é a Bíblia. A Bíblia é quem está abaixo dessa palavra. Quando se diz que uma religião está igual à Bíblia ou acima, é a mesma coisa de você dizer que essa religião está acima de Deus e acima de Cristo. Porque a Bíblia é a palavra de quem? De Deus e de Cristo. Se eu digo que a minha religião, a tradição religiosa da minha religião, os chefes religiosos da minha religião, a palavra deles tem o mesmo peso que a Bíblia ou até acima, e a Bíblia que precisa da aprovação deles, não é da Bíblia, é a mesma coisa de eu estar dizendo que esse meu líder religioso, que a minha religião, as tradições da minha religião, estão acima de Deus, acima de Cristo e acima da palavra de Deus. Isto é blasfêmia. A Bíblia nos diz em Deuteronômio, capítulo 3, do 1 em diante, que mesmo que apareça alguém pregando milagre, o milagre aconteceu mesmo, mas depois quiser levar para praticar coisas contra essa palavra, lá em Deuteronômio 13 vai dizer que não ouça a palavra desse profeta, porque isso aí é uma aprovação de Deus, para saber se você vai permanecer fiel à palavra ou não. Já também, 1 Reis, capítulo 13, fala da história de um profeta que ele preferiu desobedecer a Deus para ouvir a palavra do outro homem que chegou dizendo, não, eu sou profeta também, Deus também me revelou, eu também tenho revelação também, Deus também me falou, e aquele outro profeta chegou para esse profeta de Deus, um profeta velho e um profeta novo, e o profeta velho chegou para o profeta novo, está escrito em 1 Reis capítulo 13, e conduziu ele a desobedecer a Deus, dizendo que ele também tinha sido revelado por Deus. Deus não se contradiz. Como é que Deus dá uma ordem aqui na sua palavra e depois vai usar pessoas se contradizendo com o que está escrito aqui? Dando ordem contrária isso aqui. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não entra em contradição porque Ele é perfeito e infalível. Então, tudo que alguém ensinar tem que ser fundamentado aqui. Tem que estar em harmonia com o que está na palavra de Deus. Senão, a igreja deve rejeitar. O apóstolo João diz na sua segunda carta, no versículo 10, porque não tem capítulo, é só versículo. Versículo 10 diz que se alguém meter convosco não está esta doutrina, não recebam. Ou seja, nós devemos rejeitar tudo aquilo que é contra a doutrina de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, e o qual é Jesus Cristo. Onde é que está o fundamento de Cristo? Está aqui, ó. As orientações de Jesus estão aqui. Aqui está a palavra de Cristo, os apóstolos, os profetas. E esses homens nós sabemos que falou por Deus, porque tudo que eles dizem é comprovado como verdade. Mas apareceu outro líder religioso por aí, dizendo que teve revelação também, com pessoas que eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Eu rejeitar a palavra de Deus para seguir esses homens? Não, se tu quiser que tu siga. Eu não sigo não, eu vou é por aqui. E diga você que vá por aqui também, porque aqui é certo. Eu não aconselho ninguém a deixar a palavra de Deus para seguir líder religioso soberbo que acha que está acima de Cristo e acima da Bíblia. Eu não aconselho. Eu digo para você o seguinte, aqui é digno de fé, aqui eu creio e aqui eu indico. Fora daqui, saia fora, meu irmão, que é a armadilha de Satanás. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é que tem a suprema autoridade. Creia na autoridade das Escrituras. Fundamente sua fé aqui e não no outro canto. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Leia sua Bíblia. Procure conhecer a Bíblia. Siga a palavra de Deus e não tradição de homem. Fundamente sua fé aqui na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia esses textos que eu sugeri. Leia Deuteronômio capítulo 13, 1 em diante. Leia 1 Reis capítulo 13, 1 em diante. Gálatas capítulo 1. Você vai vendo o fundamento, que o fundamento é esse. Tudo aquilo, todo ensino contra a Bíblia não é de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.